partilhando convosco aquilo que eu pude ler e pesquisar e que interessa a todos nós. Ou será que há aqui alguém que não tenha já sentido ansiedade? Ou não sinta? A ansiedade foi um título, ou é um assunto que está integrado ainda neste livro Reconstruindo Emoções, que temos dado conta que as várias emoções têm sido aqui tratadas. Um livro que se fundamenta, então, nos ensinamentos do espírito de Nise da Silveira, uma renomada médica brasileira, das primeiras a se formarem no Brasil, em circunstâncias que nós já aqui ouvimos há relativamente pouco tempo, numa palestra do nosso querido irmão Fernando. Sabemos que este espírito, agora desencarnado, dedicou toda a sua vida ao estudo e à prática da psiquiatria humanizada. Todos nós ainda guardamos algumas imagens daquilo que o nosso irmão nos trouxe à memória. Foi precursora, portanto, no combate a práticas em voga e introduziu uma coisa que ainda hoje é utilizada, a terapia pela arte. Foi aluna de Carl Gustav Jung, fundou mesmo um grupo de estudos com o seu nome, fundou também o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, e é autora de várias obras. Então, é este espírito que amorosamente trata para nós destas emoções que nos incomodam. E a psicografia deste livro foi feita por Iraci Campos Noronha, fundadora do Centro Espírita Joana de Ângeles. Ela esteve aqui também conosco, sendo este centro formado pela orientação de Divaldo Pereira Franco, orientação dada por Joana de Ângeles, algo que aconteceu também com a nossa querida irmã Leonor, uma vez que também o nosso GEAC foi formado por orientação destes dois espíritos, um encarnado, outro desencarnado. Então, é Joana de Ângeles, a mentora deste centro, que Iraci orienta. Para além deste livro, Reconstruindo Emoções, eu consultei Dores da Alma, Pão Nosso e o Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda uma página do Sérgio Biagi Gregório. Então, posto isto, este capítulo que eu hoje vos venho aqui apresentar é o terceiro capítulo do livro Reconstruindo Emoções. E ele começa com uma citação de Buda, muito interessante. E esta citação dá-nos o enfoque para procedermos à análise desta emoção que ocupa muito espaço na nossa vida. A ansiedade ocupa muito. Diz-nos Siddhartha Gautama, o Buda, o segredo da saúde da mente e do corpo está em não alimentar ou lamentar o passado, em não se afligir com o futuro e em não antecipar preocupações, mas está em viver sabiamente e seriamente o presente momento, porque este é o nosso momento. Profundo pensamento, não é assim? Então, este título é muito sugestivo, o título do livro, Reconstruir Emoções, porque nós compreendemos que algumas das nossas emoções, elas precisam de ser reconstruídas. Porque as vamos construindo, e nós somos seres em evolução, portanto, vamos estar sempre a construir o ser que somos, vamos construindo como podemos. E porque elas estão mal construídas, de alguma forma, ameaçam a nossa segurança, o nosso bem-estar, não nos ajudam a um melhor entendimento da vida e perturbam o nosso equilíbrio no viver de cada dia. Então nós devemos construí-las de novo, ou melhor, reorganizar as nossas emoções.
alterar a significação que nós damos às coisas, temos vindo a dar até agora. Porque aquilo que nós temos vindo, a forma como temos vindo a sentir, a agir, a reagir, tem feito de nós pessoas felizes? Eventualmente, nós sabemos que ainda não. Então, de alguma forma, nós compreendemos que as nossas emoções, elas não nos têm ajudado a fazer de nós pessoas felizes. Então, o que é sentir ansiedade? Sentir ansiedade é natural, até certo ponto. Em momentos específicos, não há ninguém que não sinta a ansiedade, por exemplo, quando está à espera de alguém que vem de viagem, quando está para fazer um exame e anseia o resultado, não é assim? Quando vai fazer uma viagem, vai conhecer coisas que ainda não conheceu, há uma ansiedade que é positiva, é também um certo mecanismo de defesa que nós temos no dia-a-dia, e assim ela é considerada útil. É uma ansiedade relacionada com algo concreto, que nós estamos à espera que se concretize. E, de alguma forma, ela também é um estímulo que nos ajuda a viver. Também em situações em que temos medo, a ansiedade, num grau normal, positivo, porque já vamos ver que há uma ansiedade, já percebemos, há uma ansiedade que é positiva, essa ansiedade perante algo que percebemos que não é seguro, ela é-nos útil, promove a nossa própria segurança. Nise diz mesmo que se nós, de alguma forma, em algum momento, não sentirmos ansiedade, é porque temos um outro transtorno. Portanto, a ansiedade é algo que é natural, até certo ponto. É a adaptação que nós fazemos em razão de alguma coisa da nossa vida, mas é alguma coisa concreta, é algo que tem possibilidade de se realizar, que nós esperamos muito que se realize, e isso alimenta um nível saudável de ansiedade. Porque nós não viemos ao mundo para ser ansiosos. Emmanuel diz-nos assim, no livro Pão Nosso, num texto com este título, Ansiedades. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Porque quando nós alimentamos a ansiedade a propósito de tudo e de todas as coisas, nós vivemos num desespero. E não foi para isso que viemos ao mundo. Então, a ansiedade é um intenso mal-estar físico e psíquico acompanhado de aflição e agonia. Figuradamente, é como se nós tivéssemos um desejo veemente e impaciente. Porque ficamos ali à espera que tudo se resolva e se não se resolve, e se resolve, e como é que vai ser. Então, na psicologia, a ansiedade pode variar da simples apreensão, que todos temos, a um ataque de fobia, à melancolia, ao síndrome de pânico. Pode-se dizer que é um estado de agitação motora e excitação intelectual, provocado por sentimentos de natureza penosa, que se revela depois por movimentos desordenados, mas pouco variados, porque as pessoas depois ficam ali coladas a determinados comportamentos muito apertados, muito limitados. Indica sempre ansiedade, medo, angústia, desespero e pavor. Então, a ansiedade, ela priva-nos da dádiva de vivermos o presente, não é? Porque estamos sempre ansiosos por aquilo que há de vir. Atira-nos sempre para a frente, anulando viver um futuro que não chegou, nós não sabemos o que ele é. Ou também nos encarcera no passado, a ansiedade,
quando nós vivemos uma ansiedade que nem sabemos de onde ela vem, não é? Muitos de nós sentimos ansiedade e não percebemos porquê. Então, ela pode vir de algo da nossa vida atual, mas no passado, de acontecimentos recentes, ou nós todos sabemos que somos seres com muitas existências de uma outra existência. Então, inúmeras vezes, a ansiedade está adormecida numa lembrança traumática de um passado longínquo. E a nossa visão, a visão que nos dá a doutrina espírita da reencarnação, ela permite-nos também compreender que a ansiedade pode ter uma causa numa vida, numa existência atrás. Então, o transtorno da ansiedade está relacionada com a aflição com o futuro, com a antecipação das preocupações. Pode estar também enraizada em vivências dolorosas vividas no passado. Então, Nise da Silveira descreve desta forma o que é o transtorno de ansiedade. Um estado de ansiedade e apreensão contínua e irracional. E por isso nós percebemos, se somos seres com razão, com inteligência, nós temos que apelar à nossa razão. Algumas vezes desencadeando um medo agudo que chega ao pânico, acompanhado por sintomas de perturbação autónoma, com efeitos secundários em outras funções mentais, como a concentração, a atenção, a memória e o raciocínio. Peço perdão porque isto é de Shannon. Então, considerando a ansiedade como uma dor da alma, o espírito Hamed, uma dor da alma, diz-nos assim: a dor emocional, e nós sabemos todos que ela existe, diferentemente de uma lesão material, implica uma angústia no corpo todo. Porque quando temos uma dor material, às vezes é na mão, é no pé, é na cabeça, mas quando ela é desta natureza espiritual, é da alma, ela afeta o nosso corpo todo. Elas provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração se vai partir. As pessoas, muitas vezes, entretanto, de uma forma geral, tendem a punir este tipo de queixa, esquecendo que todos nós somos alunos nesta escola da vida. E as dores da alma, elas são educadoras para nós, são instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos, porque toda a dor, ela é como um despertador, é como algo que nos alerta, seja física, seja moral ou espiritual. Então nós, de uma forma geral, definimos comportamento como o conjunto das reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Perante determinada situação, perante determinada pessoa, nós temos uma reação. No fundo, nós comportamos-nos com determinados padrões. Em outras palavras, é a nossa forma de ser, de agir e de reagir, que cada um tem a sua, não é assim? Então, o que é que determina a nossa forma de agir? A nossa forma de ser é o ser que nós somos, são as nossas convicções íntimas. As nossas convicções íntimas é que determinam os nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações ou sobre as circunstâncias. Reside sempre em nós o começo, o meio e o fim. Embora nós não tenhamos muitas vezes a consciência disto. É frequente todos nós idealizarmos o futuro, não é? Termos uma ideia e perspectivarmos como é que vai ser o dia do nosso casamento, o dia da nossa formatura, não é? Porque nós buscamos para nós dias felizes e horas felizes. Encaixamos em ocasiões especiais esses dias, ter um filho, ou ter o primeiro emprego. Mas
como nós idealizamos, não caminhamos calmamente em busca disto, muitas vezes, quando chegamos a estas coisas, sentimos-nos frustrados, fizemos ideias mais altas do que aquelas que depois vamos encontrar. Então, estas preocupações que nós temos, estas tendências que nós temos para idealizar tudo, pensar em tudo, programar tudo e ficarmos muito vincados, esta preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos, muitas vezes, a imaginar também coisas catastróficas. O nosso irmão Fernando costuma, muitas vezes, falar de uma situação em que uma mãe desesperada, porque o seu filho nunca mais chegava, já não sabia o que havia de fazer, já o pensava caído por uma ribanceira, e afinal ele só tinha encontrado um amigo e tinha ficado conversando com ele. Mas nós fazemos muitos filmes logo, quando alguma coisa não nos corre bem. Então, quando nós nos preocupamos com o futuro, não estamos a viver o agora. E sofremos imensa imobilização. Há bocadinho, nós sabemos, andamos de um lado para o outro, não fazemos nada, não sabemos já o que fazer, o que dizer, o que pensar. Não é assim? Muitas vezes alimentamos essa forma de nos comportarmos e não percebemos a hora que passa, o momento que passa. Não percebemos isso. Nem sabemos, muitas vezes, o que vai acontecer logo, nem amanhã, porque ficamos tão preocupados. Se nós reunirmos as nossas ansiedades todas, nós alteramos o nosso destino? Não. Porque nós só mudamos o nosso destino com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com a nossa determinação, com a nossa vontade. Então, em cada momento, nós podemos fazer um destino melhor. Mas não é por nos preocuparmos e estarmos ansiosos que vamos evitar as coisas que estão previstas para acontecerem. Então diz-nos Nise da Silveira, mas porquê é que somos assim? Quais são as causas da ansiedade? Ela diz algo que a mim me impressionou. A ansiedade é considerada como principal psicopatologia da idade contemporânea. E tem como causas estilo de vida atribulado, alucinante e altamente competitivo, fascínio pela autoimagem promovido pelo estilo de vida, anseio pelo consumo desmedido, submissão ao influxo diário de informações, notícias e obrigações que afetam a saúde mental. E nós, de facto, sabemos que tudo isto é verdade. Então nós, os seres humanos, somos submetidos a uma quantidade exorbitante de informação e não nos sabemos precaver contra ela. O que é que isto produz em nós? Hiperatividade mental. Maior opressão no córtex cerebral, por isso. Expansão gradual da irritabilidade. Nem damos conta, mas de facto é isso que provocamos em nós. Por isso, maior intolerância, desencadeamento da raiva, sucessivas frustrações pela maior dificuldade na elaboração de iniciativas e esgotamento mental. Então, o excesso galopante das comunicações virtuais, a que todos nós nos expomos, e é um excesso, provoca um esgotamento mental. E este tem como consequência a manifestação de outros distúrbios derivados da ansiedade. Nós não damos conta, mas isto produz-nos ansiedade. Um dos sintomas mais frequentes que estão a ser estudados e aparecem é o síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não consegue parar num pensamento, correm, e eu há pouco tempo, não sei, foi mesmo há muito pouco tempo, ouvi alguém dizer assim, a minha cabeça é como uma autoestrada de 6 vias, 3 para cada lado e os carros sempre a passar. E isto dá uma ideia do que é o síndrome do pensamento acelerado, que nós criamos
com os nossos hábitos. Então, nós, muitas vezes, e todo o indivíduo que começa a sofrer o transtorno da ansiedade, portanto, a ansiedade passa a ter um papel ou um peso preponderante no seu psiquismo, tem muitas vezes pensamentos e sentimentos antagónicos, por exemplo, em relação a uma mesma pessoa. Vivencia medos que não sabe de onde vêm e sente-se inseguro e confuso. E Nise diz-nos que o medo está vinculado a todos os distúrbios decorrentes da ansiedade. Manifesta-se por meio de diferentes desencadeadores de emoções: frustração numa relação amorosa, insucesso, vazio existencial, conceito distorcido de estética, porque muitas vezes nós temos conceitos distorcidos, não aprendemos a gostar de nós como somos como somos fisicamente, e então arranjamos conceitos distorcidos. E todos nós sabemos aonde nos conduzem. E temos também uma compulsão em absorver informação inútil todos os dias. Desconfiança na convivência social, estar sempre na expectativa de que algo mal vai acontecer. E isto são coisas irracionais que tomam conta de nós e nós vamos assim funcionando. Então, como é que se manifesta a ansiedade em nós? Em 3 níveis. No neuroendócrino, ao nível neuroendócrino, porque nós sabemos que as emoções não são fora de nós, não é? São dentro de nós. E a pessoa ansiosa, ela vai excretar pelo cérebro aquelas neurohormonas e as nossas glândulas também as vão secretar. A adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, e isso com certeza o nosso irmão David compreenderá melhor. Mas ao alimentarmos esta emoção, nós vamos fazer com que o nosso cérebro produza estas hormonas. Também ao nível visceral, porque todas estas hormonas, elas não ficam quietas, elas circulam por todos nós, não é? Então, também surgem mediante o sistema nervoso central e vão propagar-se por todo o nosso ser. E acabam também por afetar a nossa consciência. A ansiedade repercute na nossa consciência e vai impactar negativamente todos os nossos sentidos, toda a nossa sensibilidade, através de vários sintomas físicos e psíquicos. Porque, claro, que se nós alimentamos este tipo de emoção, ela vai repercutir-se no nosso ser. Então, as manifestações psicossomáticas, porque isto é no nosso ser e aqui ficam, vão-se propagando de modo a produzir sintomas físicos no quadro da ansiedade. E não há um diagnóstico específico de muitas doenças, ou da doença, mas o que é certo é que nós adoecemos. Muitas vezes nós queixamos disto, daquilo e do outro, e os exames laboratoriais não vão dar resultado nenhum. Há uma somatização, o nosso corpo reage de uma forma somática. O nosso estado psíquico está em desequilíbrio e sofrimento e impulsiona no nosso corpo cargas físicas densas de energias negativas. É isso que fazemos connosco. Então, a nossa desarmonia do dia-a-dia é isto que vai causando grande stress e ativando o sistema nervoso simpático. De facto, os exames que possamos fazer, eles não vão dizer ansiedade, mas a dor existe e são estas emoções que vão provocando. E eu vou dizer aquilo que Nise da Silveira nos chama a atenção. Os sintomas fisiológicos expandem-se de forma acelerada, porque tudo em nós está em movimento. Provocam pequenas reações no organismo e aumentam para sintomas mais complexos, cardiovasculares, sobretudo. Também podem produzir queda de cabelo, psoríase, alergia, gripes frequentes, atordoamentos, dor facial que se irradia, como dor de vários dentes em simultâneo, aumento da pressão arterial, palpitação,
visão distorcida, nó na garganta, azia, indigestão, refluxo, dores de estômago, enjoos, sensação de vazio no estômago depois de alimentado, tensão muscular, sintomas gastrointestinais, diarreia, são tudo reflexos das nossas emoções. No caso, ela está a analisar a ansiedade. Claro que estas ocorrências não acontecem em todas as pessoas, elas vão acontecer consoante o ponto frágil ou os pontos frágeis das pessoas, mas ainda pode agravar-se. As reações psicológicas podem agravar-se e podem levar-nos à depressão, ao síndrome do pânico, ao síndrome de nomofobia. Não sei se sabem o que isto é. É algo de novo mesmo. É o medo de ficar sem telemóvel. Ela o descreve. Medo de ficar sem telemóvel, medo de sentir-se isolado, síndrome de nomofobia, insónia, fobias de toda a ordem, dificuldade de concentração e perda de memória, despersonalização, a pessoa sente-se a afastar dos outros, sente os outros como muito longe, porque sente-se como se estivesse num mundo à parte. Muitas vezes perdemos a noção da realidade. Temos transtornos obsessivos compulsivos e hiperestesias, que é algo que nós também vemos muitas vezes acontecer. Qualquer contrariedade, ela provoca uma irritação e uma instabilidade. Portanto, há pessoas que são assim, não é? A mínima coisa que as contrarie, elas explodem. Então, situações que são normais para algumas pessoas e para o comum das pessoas, estas pessoas são atingidas profundamente e por terem esta emoção exacerbada. Também nos lembra Nise da Silveira que esta sensibilidade e as hiperestesias, elas estão muito relacionadas com a sensibilidade mediúnica, porque é uma junção mediúnica. A pessoa está num circuito sensitivo alterado, não é? Porque a pessoa está dominada por aquela ambição, por aquele medo de tudo o que a rodeia, de tudo o que pode acontecer. Então, a sintonia vibracional torna-se muito negativa e vai trazer ligações, com certeza, como nós compreendemos, a espíritos também ansiosos e não muito elevados. Recebe ainda maior quantidade de energias negativas. Então, quando nós temos problemas psicológicos, tornamo-nos mais sensíveis a espíritos subversivos e, no fundo, o nosso problema tende a aumentar. Ela refere ainda uma coisa muito, muito importante, é que há um aspecto oculto nesta emoção quando ela é negativa. E é o seguinte: quando nós vivemos em ansiedade durante um período grande, ficamos abalados, não é? E comprometemos o nosso sistema imunológico e mesmo o nosso sistema cognitivo. Diminuímos o nosso rendimento diário. Nós todos percebemos isto. E também sabemos que muitos de nós ocupam trabalhos ou posições ou sofrem exigências em que temos que estar sempre bem dispostos, sempre cordiais, sempre a mostrar resultados. O que é que acontece com estas pessoas que, de facto, cultivam uma grande ansiedade, mas têm que mostrar uma eficiência e um controle? É uma necessidade que muitas vezes exige o meio profissional. Elas não mostram aquilo que sentem, mas o seu ser está sob o impacto da ansiedade. Não há como negar, o seu ser está a fazer isso. Apesar dela controlar para fora, o seu sistema imunológico, o seu corpo, está a sofrer os efeitos da ansiedade. Então, apesar de tentar livrar-se disto e de os esconder e de os empurrar para baixo do tapete, como às vezes dizemos,
ignorando a ansiedade sem a trabalhar, sem a entender, apenas querendo ocultá-lo, o nosso corpo é um para-raios para isso. Ele torna-se o sensor da ansiedade, que vai aumentando quanto mais nós a vamos escondendo. E o que é que ele vai fazendo? Vai somatizando essas cargas negativas e um dia ele pode mesmo deflagrar com um acidente cardiovascular, as cefaleias, problemas digestivos. Isso tudo que nós já sabemos. Então, que temos que fazer para controlar a ansiedade? Porque nós podemos controlá-la. Não é? Já sabemos que é a nossa forma de sentir e de agir que determina o nosso comportamento. E por isso que nos convém reconstruir a forma como sentimos, pensamos e agimos. Controlar o pensamento. Este é o grande desafio do ser humano. Dado que nós sabemos que os pensamentos, eles alternam em positivos e negativos, mas nós temos que os controlar e podemos controlá-los desde que saibamos e queiramos fazer isso, não é? Perceber, não é por aqui, isto não importa. Temos que renovar o nosso circuito de pensamento, renovar a maneira de pensar pessimista, negativista, para positiva. Devemos reconhecer que é impossível controlar o futuro, é impossível mudar o passado ou alterar a vida dos outros, porque muitas vezes nós também nos tornamos ansiosos por causa de outrem, não é? Portanto, isto é impossível. Portanto, se um problema está a obcecar a nossa mente, nós devemos mudar o pensamento, focar atitudes positivas e ordenar à mente que se discipline. Nós sabemos que, no fundo, nenhuma das nossas condutas, nenhuma das nossas atitudes é isenta de consequências, não é assim? Portanto, nós sabemos que tudo o que fazemos tem consequências. Por isso, nos convém aprender a dominar. E lembramos Jesus, que nos disse lá atrás e continua a dizer-nos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós somos um espírito, temos em nós toda a capacidade para tomar conta de nós. Bem, nós vamos tomando conta de nós, mas menos bem. Outra coisa importante, ter consciência das nossas emoções. Adquirir a consciência do que estamos a sentir, de como estamos a sentir. Perceber o sentido e o significado que nós damos às nossas emoções. Perceber que a ansiedade está sempre relacionada com o medo, com a raiva, com a tristeza e também com a alegria. Então, nós sabemos que as emoções, e se nós conseguimos perceber que emoções é que despertam em nós ou provocam em nós a ansiedade, nós devemos pôr-lhe um travão, não é assim? Para que ela não cresça. Porque, no fundo, o que é que são as emoções? Nós sabemos. É algo que reage em nós instintivamente. A emoção é algo a que o nosso cérebro não foge. Perante um estímulo, o nosso cérebro reage e o nosso corpo reage em concordância com os estímulos do cérebro. Então, o nosso cérebro funciona, nós nem damos conta, não é? Nenhum de nós está aqui a dar conta de que ele está a ouvir, está a pensar, não é? Nenhum de nós está a dar conta disso, mas ele está a absorver, espero eu, está com certeza a lançar já alguns pensamentos para aquilo que nós sentimos. Então, a emoção toma conta de nós de assalto. Temos que perceber isso, perceber o que é que nos cria e evitar. Então, isto serve para quê? Para evitar que a gente funcione sempre em piloto automático.
Porque se nós repararmos, perante determinadas coisas, nós reagimos sempre daquela maneira. Então, se essa forma de reagir nos vai provocar tanto mal, nós temos que saber domar a nossa mente e assumir o controle das nossas emoções. Na vez de reagir, aprender a parar para agir, para ver como vamos acionar ou como nos vamos como vai ser o nosso comportamento, em vez de reagirmos sobre o impulso daquela emoção ou daquele pensamento. Temos que conhecer a nossa própria mente, temos que nos conhecer a nós mesmos, que era algo que também, desde sempre, foi recomendado a todos nós. Homem, conhece-te a ti mesmo. Lembrar que devemos ser mais tolerantes, mais pacientes. Tudo tem hora certa e tudo está sob o comando de quem? De Deus. Tudo está sob o comando dele. Nada está à deriva. Está tudo sob as suas leis de amor. E as leis de Deus são perfeitas. Então, compreender os nossos conflitos, as suas raízes e diluí-los um a um. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez só, mas diluir as coisas uma a uma, separadamente e calmamente. Estreitar laços de afeto e diminuir os atritos para termos maior segurança. Porque a nossa vida também não é uma competição com ninguém, é uma competição connosco mesmo. A nossa vida é a oportunidade de nos melhorarmos a nós mesmos, porque andamos ansiosos com as competições. Darmos muitas vezes a frente ao outro, na vez de estarmos sempre ansiosos para sermos o primeiro e para tirarmos o melhor bocado. E, no fundo, também aceitarmos a insegurança do mundo, porque o mundo ele é comandado por leis maiores, tal como nós. E nós podemos fazer a diferença no mundo, porque se cada um de nós tiver confiança em Deus, em Jesus que nos governa, em toda a espiritualidade que nos ampara, façamos a nossa parte, que tudo vai correr como está, sábia e perfeitamente programado. E lembro Jesus ainda mais uma vez, é porque nós temos sempre coisas difíceis a saírem de nós. Ele diz-nos, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então pensemos que emoções alimentamos em nós, não é? Porque é o reflexo delas que sai para fora de nós. E ele lembra-nos que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Então cuidemos do nosso coração, isto é, dos nossos sentimentos. Quase terminando, só lembrar o que Nise da Silveira nos recomenda ou como terapia de apoio. Tratamento técnico especializado, naturalmente, porque ele nos vai ajudar e nos vai orientar. Em situações de ansiedade, controlar a respiração, que é uma técnica utilizada para muitas coisas. Respirar fundo, fazer esse controle. Ela recomenda, em quase todas as emoções, termos um bloco, a que ela chamou bloco de mecanismo de estrutura de apoio, onde nós vamos registando aquilo que nos acontece e que desencadeia. Porque nós já vimos aqui várias emoções, não é assim? Portanto, elas são todas desencadeadas por algo que nos estimula e nos leva a reagir. Apontar e perceber o que é que eu fiz, o que é que aconteceu, como é que foi. E assim vamos tendo a percepção, sim, de como reagimos e o que é que nos faz reagir. E vamos aprendendo a colocar os travões nas nossas ações, para não continuarmos a alimentar os nossos pensamentos viciosos. Visualização terapêutica, reprogramar a mente, ver as coisas a realizarem-se bem e não sempre a vermos a catástrofe, o desastre. Utilizar imagens que nos tragam a calma e nos tenham efeitos positivos sobre nós.
Utilizar a meditação. E a meditação, ela a recomenda em muitas situações. E nós sabemos que a meditação nos ajuda a encontrar o nosso eu. A fluidoterapia também. Atividade física diária. E programar as nossas atividades no tempo. Muitos de nós somos muito ansiosos por causa dos nossos horários. Então, ela diz-nos, uma das coisas é simples, programar as atividades no tempo, ver os compromissos que temos e respeitá-los para não criar ansiedades. Muitas vezes nós até vivemos perto do emprego e temos 5 minutos mas levantamos para lá chegar, mas levantamos-nos quando faltam 4 para a hora de entrar. Muitos de nós não sabemos relaxar o nosso ser no cumprimento dos horários. E hoje, que nos movimentamos muito, quase todos nós, devia ser uma coisa pensada para a nossa saúde. E depois, autoconfiança. Não nos menosprezarmos, acreditarmos em nós. Porque todas as dificuldades que nós encontramos, todas, meus irmãos, elas estão na nossa vida porque somos capazes de as ultrapassar ou temos que aprender a viver com elas. Portanto, elas estão na nossa vida com um sentido positivo e amoroso, senão Deus não permitia que elas tivessem ou que essas dificuldades viessem até nós. E termina dizendo que nós devíamos todos sentir gratidão, que a gratidão nos ajudaria muito a combater a ansiedade. Ajuda-nos a libertar de pensamentos negativos. Ajuda-nos a deixar de nos sentirmos vítimas, porque nós temos tanta coisa por que ser gratos e não sabemos fazer a contabilidade. Ao invés de reclamarmos de tudo, agradeçamos por tudo o que Deus coloca na nossa vida, que tudo é tão belo e tão precioso. Olhemos para tudo, ouçamos e sintamos. O importante é amar. Agradeçamos ao acordar de cada dia, como se ele acabasse de nascer. Porque cada dia que Deus nos dá é uma oportunidade de fazermos de novo e de fazermos novo. Como dizia São Paulo, em tudo dai graças. Porque nós estamos aqui, somos seres preciosos e o nosso Pai, Ele cuida de todos nós como filhos que somos. Isto nós aprendemos na doutrina espírita. Estes ensinamentos tão valiosos nos traz esta hora no Centro Espírita. O Centro Espírita é a Universidade da Alma. Então, diz-nos ainda Emmanuel no livro Pão Nosso, muitas ocasiões incitam-nos à ansiedade. Porém, pensemos em Pedro, ou com Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está manifestando-se e pronunciando-se em tudo e em nós. Ele será sempre, esta forma de agirmos será sempre um método feliz de nos despreocuparmos. Crer que Deus é Pai, que Ele está sempre disposto a prover-nos de tudo o que necessitamos e de muito mais que nós ainda nem sabemos ver. Acreditar que a vida é perfeita e que não há nada, absolutamente nada que exista que não tenha uma razão de ser. Isto, pensado assim, porque nós estamos imersos no hálito divino, nós estamos imersos nesse grande poder que é o amor de Deus. Acreditando nisto, nós podemos ir percebendo que tudo vai dar certo. Nós pertencemos a um só rebanho e temos um só pastor. Já tomamos consciência plena da nossa ansiedade? Já tomamos? Já notamos que às vezes nos atropelamos a nós mesmos
e aos outros? Aonde é que nós queremos chegar? Por onde é que nós caminhamos? De nada adiantará o nosso desespero e a nossa aflição, pois a vida maior não nos dá ouvidos dessa forma. Devemos viver em plenitude o presente. A nossa ansiedade não muda o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos, nem extrapolam as leis de Deus. Lembremos Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E terminando, aquilo que veio à minha inspiração no final desta palestra. Que Jesus seja farol, conduzindo ao entendimento, guiando-nos pelo nevoeiro das primeiras emoções. Que seus exemplos de luz, o seu claro ensinamento, sejam a meta ansiada por todos os corações. Impregnados pela fé, pelo mais puro sentimento, entoemos confiantes as doces inspirações que David recebeu um dia em seu pensamento, acalmando para sempre temores e aflições. Como ele, repitamos com toda a serenidade o salmo libertador de toda a vã ansiedade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tudo o que eu preciso, os meus passos guiará. Com mansidão e justiça, por seu amor viverei, porque sempre está comigo, a mal algum temerei. Para a vida ele me dá o que me consolará, sua divina bondade para sempre me seguirá. Do vale sombrio do medo também me libertarei, e em sua casa amorosa longamente habitarei. E que assim seja.